10 horas e 42 minutos, o assunto do dia é essa mega operação que está sendo feita por várias instituições, Polícia Federal, Polícia Civil Militar, Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, Ministério da Justiça, para combater o crime organizado envolvido no setor de combustíveis. A gente está em contato com o presidente do Sincopeto, que é o Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo no estado de São Paulo, José Alberto Paiva. Eu queria começar perguntando para o senhor, primeiro dando bom dia, óbvio, mas começar perguntando para o senhor se há muito tempo o setor já sabia dessa invasão do crime organizado para dominar vários postos de gasolina. Bom dia. Na realidade, veja, esse assunto não é novo para o mercado. O mercado conhece esse assunto já há alguns anos. Né? Isso eu diria para você, pelo menos há 10 anos no mínimo, a gente vem acompanhando isso com preocupação, né? Esperando uma decisão de alguma autoridade para tomar conta do que estava acontecendo, porque isso não era novidade para nós, não. Não é uma novidade? E como que o setor até então monitorava e tentava fazer com que alguém investigasse? A gente monitorava de longe, porque nós não temos poder de polícia, essa é a realidade, mas com denúncias de revendedores que não conseguiam concorrer com o vizinho e os estranhos abastecendo os vizinhos. Então a gente tinha como muito uma denúncia feita pelo próprio revendedor, pelo próprio consumidor às vezes, porque abastecia com produto de baixa qualidade e ligava para o sindicato. A gente orientava onde ele tem que fazer a denúncia, o próprio consumidor fazia denúncia à Agência Nacional do Petróleo, fazia denúncias ao PROCON. Então isso que era a maneira que a gente fazia. Mas fora isso, nós não temos o poder de polícia. Há uma informação preliminar, é óbvio que todas as questões, as informações vão ser confirmadas na entrevista coletiva que começa daqui a pouco do Ministério Público, mas há uma informação preliminar que pelo menos 30% dos postos de gasolina hoje são dominados pelo crime organizado. O senhor tem essa informação? Eu tenho uma informação diferente dessa. Eu não estou falando em número de postos, mas sim em volume de vendas. Né? O que a gente tem é uma informação que 30% das vendas são feitas por postos. Não quer dizer que sejam 30% dos postos. Pode ser mais ou menos. Né? Mas 30% das vendas são feitas dessa maneira. Essa informação, sim, é normal. O senhor acredita que o setor já estava sendo prejudicado pela presença tão forte do crime organizado? Não, eu acredito não, eu tenho certeza disso. Né? Eu acho que quem trabalhava dentro da legalidade, atendendo o seu consumidor com qualidade, sem bomba baixa, sem produto adulterado, sem nada disso, estava sendo prejudicado e muito, porque não concorre com o preço. E, infelizmente, hoje, devido à nossa situação, né, é uma situação do país, não é nossa só, o consumidor procura um preço mais em conta. E nessa hora que a gente viu que o nosso mercado, que trabalhava dentro da legalidade, não tinha como concorrer com esse mercado. O senhor tem notícia, o senhor conhece casos de donos de postos de gasolina que foram ameaçados pelo PCC? O senhor poderia contar para a gente aqui, por favor? Olha, especificamente não, mas a gente escuta muito isso no mercado, que eles vendem os postos, recebem às vezes as entradas e depois não conseguem receber mais. Isso é uma falácia que nós temos dentro do nosso mercado, ok? Agora, uma coisa que está me deixando assim muito esperançoso é que realmente agora se fala do mercado como um todo, né? Antigamente era só o posto de gasolina, era só o posto que tinha gasolina, hoje não. Hoje, a imprensa, a própria autoridade está vendo o mercado como um todo. Isso para nós é muito importante. Ele não está vendo só o posto, é quem importa, é a distribuidora, é o banco que está trabalhando com isso. Então, veja, é uma malha muito grande, que para nós é importantíssimo que seja de conhecimento do público, pelo menos, que aí ele vai entender quando o posto vende um pouco mais caro, não é porque ele é ladrão, é porque ele não paga ou então não está nesse mercado. Conta pra gente, a gente já entendeu aqui, mas acho que é melhor a gente explicar para toda a nossa audiência, porque não é tão simples. Como é que o PCC lava dinheiro com um posto de gasolina? Bom, veja, é difícil explicar como é que ele lava. O que eu posso dizer é o seguinte: a pessoa compra um produto com uma qualidade não muito boa, né? Por exemplo, vai comprar um litro de gasolina que deveria ter 27% de etanol, né? E trabalha com quase 50%, 60%,
Como os carros são flex, pouco se nota, cai a quilometragem, mas o carro anda do mesmo jeito. O metanol está colocado dentro do álcool também, de vez de ser o álcool anidro, o etanol anidro é o metanol, que também dá problemas com o automóvel e com o meio ambiente. Compra-se produtos sem nota, né? Então é uma gama muito grande que pode acontecer no nosso mercado de falcatruas. Uma pergunta que chega aqui pelos nossos ouvintes: já tem rede com bandeira própria do crime organizado? Eu não tenho conhecimento disso, né? Não tenho. Realmente você tem redes novas entrando no mercado. Agora, se são do crime, eu não tenho esse conhecimento. Se fala muito de importação de metanol, né, para utilizar nessa adulteração do combustível. O que significa o metanol num motor de carro? Olha, na grande realidade é o seguinte: o metanol é um produto que é feito para a indústria, não é um produto para ser vendido em posto de gasolina, né? Quem usa o metanol, por exemplo, quem produz o biodiesel usa metanol. Para quê? Para lavar o biodiesel. Quem produz tinta usa metanol. Então, veja, é um produto que não era para ser usado no nosso setor. É um solvente, né? É um solvente que era para ser usado em tinta, em lavagem de equipamentos, lavagem do próprio biodiesel, né? E esse produto vem puro para o nosso mercado. Isso acontece e isso está claro, né? Pelo Porto de Paranaguá está mostrando que está entrando muito produto desse. Agora, uma coisa estranha é que ninguém importa nada sem licença, né? Como é que encosta um navio e esse navio tem a licença de alguém? Alguém deixa a licença. Então, tem que ir atrás para quem deu a licença de exportação para ver para onde foi esse produto. Sem sombra de dúvida, precisa ser feito isso. Por isso que é importante essa operação em todos os setores, não só focado nos postos de gasolina. Exatamente. Aí você vai ter o caminho do produto, né? Você tinha só a ponta de venda. A ponta de venda era fácil e todo mundo denunciava. Hoje, essa operação é muito importante, por quê? Porque ela mostra tudo. Quem importa, como chega, para quem vai, para onde entra o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Então, pelo que eu estou lendo na imprensa, está muito claro isso, né? Que a gente está vendo o caminho inteiro do produto. Isso é muito importante nesse momento. Inclusive, falávamos agora sobre metanol. A investigação que levou a essa mega operação de hoje começou lá em 2023 com a prisão em flagrante de um caminhoneiro que transportava uma quantidade absurda de metanol e estava ligado a esse esquema envolvendo a facção criminosa PCC. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o presidente do Sincopetro, o José Alberto Paiva, Zeca. Eu já ouvi muito falar sobre uma abordagem predatória do crime organizado às pessoas que já participam do setor de combustível há muito tempo e de forma legal. Acontece mesmo? Muito? Sabe que são coisas particulares, a gente não tem como falar, porque pode estar acontecendo e a gente não é informado disso. Isso pode estar acontecendo sim, mas a informação a gente não tem, porque isso é feito de maneira para que ninguém saiba, muito menos a gente, né? Dá para identificar, o dono de posto de gasolina consegue identificar quando, principalmente aquele dono, não necessariamente todos os donos de postos de gasolina sem bandeira são do crime organizado. E ele consegue identificar quando a distribuidora chega com o caminhão para carregar os depósitos de combustível no posto? Consegue identificar a adulteração ou não? Olha, foi muito importante isso que você falou. O bandeira branca não quer dizer que a pessoa não seja honesta. Tem muito posto bandeira branca que trabalha dentro da legalidade. Muito, não são poucos, não são muitos. Agora, o maior indicador para qualquer dono de posto é o preço que ele paga no produto. Porque a variação de preço é muito pequena. Se tiver todo mundo recolhendo, se tiver todo mundo pagando os impostos como deve ser feito, se o produto veio legalmente, a diferença é em milésimos de centavos de preço. Agora, qualquer dono de posto que compra um produto R$1 mais barato, ele tem que saber que ele está correndo um grande risco. E agora, correr o risco, cada um corre se quiser, né? Isso é problema de cada um. Queria agradecer a participação do José Alberto Paiva, presidente do Sincopetro, Sindicato do Comércio Varejista
de derivados de petróleo no estado de São Paulo. Nós vamos continuar nesse assunto, o assunto dessa mega operação hoje que acontece no combate ao crime organizado que está infiltrado no setor de combustíveis como um todo. Não, como disse bem o presidente, não só no setor de postos de gasolina, mas distribuidoras, até usinas de álcool e açúcar e até fintechs e fundos de investimento para financiar isso. Muito obrigado, viu? Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado a vocês. Muito obrigado. Dez horas e 42 minutos, o assunto do dia é essa mega operação que está sendo feita por várias instituições, Polícia Federal, Polícia Civil Militar, Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, Ministério da Justiça, para combater o crime organizado envolvido no setor de combustíveis. A gente está em contato com o presidente do Sincopeto, que é o Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo no estado de São Paulo, José Alberto Paiva. Eu queria começar perguntando para o senhor, primeiro dando bom dia, óbvio, mas começar perguntando para o senhor se há muito tempo o setor já sabia dessa invasão do crime organizado para dominar vários postos de gasolina. Bom dia. Na realidade, veja, esse assunto não é novo para o mercado. O mercado conhece esse assunto já há alguns anos, né? Isso eu diria para você, pelo menos há 10 anos no mínimo, a gente vem acompanhando isso com preocupação, né? E esperando uma decisão de alguma autoridade para tomar conta do que estava acontecendo, porque isso não era novidade para nós, não. Não é uma novidade, e como que o setor até então monitorava e tentava fazer com que alguém investigasse? A gente monitorava de longe, porque nós não temos poder de polícia, essa é a realidade, mas com denúncias de revendedores que não conseguiam concorrer com o vizinho e os estranhos abastecendo os vizinhos. Então a gente tinha como muito uma denúncia feita pelo próprio revendedor, pelo próprio consumidor às vezes, porque abastecia com produto de baixa qualidade, ligava para o sindicato, a gente orientava onde ele tem que fazer a denúncia, o próprio consumidor fazia denúncia à Agência Nacional do Petróleo, fazia denúncias ao PROCON. Então isso que era a maneira que a gente fazia, mas fora isso, nós não temos o poder de polícia. Há uma informação preliminar, é óbvio que todas as questões, as informações vão ser confirmadas na entrevista coletiva que começa daqui a pouco do Ministério Público, mas há uma informação preliminar que pelo menos 30% dos postos de gasolina hoje são dominados pelo crime organizado. O senhor tem essa informação? Eu tenho uma informação diferente dessa. Eu não estou falando em número de postos, mas sim em volume de vendas, né? O que a gente tem é uma informação que 30% das vendas são feitas por postos. Não quer dizer que sejam 30% dos postos, pode ser mais ou menos, né? Mas 30% das vendas são feitas dessa maneira. Essa informação sim é normal. O senhor acredita que o setor já estava sendo prejudicado pela presença tão forte do crime organizado? Não, eu acredito não, eu tenho certeza disso, né? Eu acho que quem trabalhava dentro da legalidade, atendendo o seu consumidor com qualidade, sem bomba baixa, sem produto adulterado, sem nada disso, estava sendo prejudicado e muito, porque não concorre com o preço. E infelizmente hoje, devido à nossa situação, né, é uma situação do país, não é nossa só, o consumidor procura um preço mais em conta. E nessa hora que a gente viu que o nosso mercado, que trabalhava dentro da legalidade, não tinha como concorrer com esse mercado. O senhor tem notícias, o senhor conhece casos de donos de postos de gasolina que foram ameaçados pelo PCC? O senhor poderia contar para a gente aqui, por favor? Olha, especificamente não, mas a gente escuta muito isso no mercado, que eles vendem os postos, recebem às vezes as entradas e depois não conseguem receber mais. Isso é uma falácia que nós temos dentro do nosso mercado, ok? Agora, uma coisa que está me deixando assim muito esperançoso é que realmente agora se fala do mercado como um todo, né? Antigamente era só o posto de gasolina, era só o posto que tinha gasolina, hoje não. Hoje a imprensa, a própria autoridade está vendo o mercado como um todo, isso para nós é muito importante. Ele não está vendo só o posto, é quem importa, é a distribuidora, é o banco,
que está trabalhando com isso. Então, veja, é uma malha muito grande, que para nós é importantíssimo que seja de conhecimento do público, pelo menos, que aí ele vai entender quando o posto vende um pouco mais caro, não é porque ele é ladrão, é porque ele não paga ou então não está nesse mercado. Conta pra gente, a gente já entendeu aqui, mas acho que é melhor a gente explicar para toda a nossa audiência, porque não é tão simples. Como é que o PCC lava dinheiro com um posto de gasolina? Bom, veja, é difícil explicar como é que ele lava. O que eu posso dizer é o seguinte: a pessoa compra um produto com uma qualidade não muito boa, né? Então, por exemplo, vai comprar um litro de gasolina que deveria ter 27% de etanol, né? E trabalha com quase 50%, 60%. Como os carros são flex, pouco se nota, cai a quilometragem, mas o carro anda do mesmo jeito. O metanol está colocado dentro do álcool também, de vez de ser o álcool anidro, o etanol anidro é o metanol, que também dá problemas com o automóvel e com o meio ambiente. Compra-se produtos sem nota, né? Então é uma gama muito grande que pode acontecer no nosso mercado de falcatruas. Uma pergunta que chega aqui pelos nossos ouvintes: já tem rede com bandeira própria do crime organizado? Eu não tenho conhecimento disso, né? Não tenho. Realmente você tem redes novas entrando no mercado. Agora, se são do crime, eu não tenho esse conhecimento. Se fala muito de importação de metanol, né, para utilizar nessa adulteração do combustível. O que significa o metanol num motor de carro? Olha, na grande realidade é o seguinte: o metanol é um produto que é feito para a indústria, não é um produto para ser vendido em posto de gasolina, né? Quem usa o metanol, por exemplo, quem produz o biodiesel usa metanol. Para quê? Para lavar o biodiesel. Quem produz tinta usa metanol. Então, veja, é um produto que não era para ser usado no nosso setor. É um solvente, né? É um solvente que era para ser usado em tinta, em lavagem de equipamentos, lavagem do próprio biodiesel, né? E esse produto vem puro para o nosso mercado. Isso acontece e está claro, né? Pelo Porto de Paranaguá está mostrando que está entrando muito produto desse. Agora, uma coisa estranha é que ninguém importa nada sem licença, né? Como é que encosta um navio e esse navio tem a licença de alguém? Alguém deixa a licença. Então você tem que ir atrás para quem deu a licença de exportação para ver para onde foi esse produto. Sem sombra de dúvida, precisa ser feito isso. Por isso que é importante essa operação em todos os setores, não só focada nos postos de gasolina. Exatamente. Aí você vai ter o caminho do produto, né? Você tinha só a ponta de venda. A ponta de venda era fácil e todo mundo denunciava. Hoje, essa operação é muito importante, por quê? Porque ela mostra tudo. Quem importa, como chega, para quem vai, para onde entra o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Então, pelo que eu estou lendo na imprensa, está muito claro isso, né? Que a gente está vendo o caminho inteiro do produto. Isso é muito importante nesse momento. Inclusive, falávamos agora sobre metanol. A investigação que levou a essa mega operação de hoje começou lá em 2023 com a prisão em flagrante de um caminhoneiro que transportava uma quantidade absurda de metanol e estava ligado a esse esquema envolvendo a facção criminosa PCC. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o presidente do Sincopetro, o José Alberto Paiva, Zeca. Eu já ouvi muito falar sobre uma abordagem predatória do crime organizado às pessoas que já participam do setor de combustível há muito tempo e de forma legal. Acontece mesmo? Muito? Sabe que são coisas particulares, a gente não tem como falar, porque pode estar acontecendo e a gente não é informado disso. Isso pode estar acontecendo sim, mas a informação a gente não tem, porque isso é feito de maneira para que ninguém saiba, muito menos a gente, né? Dá para identificar, o dono de posto de gasolina consegue identificar quando, principalmente aquele dono, não necessariamente todos os donos de postos de gasolina sem bandeira são do crime organizado. E ele consegue identificar quando a distribuidora chega com o caminhão para carregar os depósitos de combustível no posto? Consegue identificar a adulteração ou não? Olha, foi muito importante isso que você falou. O bandeira branca não quer dizer que a pessoa não seja honesta. Tem muito posto bandeira branca que trabalha dentro da legalidade. Muito, não são poucos, não são muitos. Agora, o maior indicador para qualquer dono de posto
é o preço que ele paga no produto. Porque a variação de preço é muito pequena. Se tiver todo mundo recolhendo, se tiver todo mundo pagando os impostos como deve ser feito, se o produto veio legalmente, a diferença é em milésimos de centavos de preço. Agora, qualquer dono de posto que compra um produto R$1 mais barato, ele tem que saber que ele está correndo um grande risco. E agora, correr o risco, cada um corre se quiser, né? Isso é problema de cada um. Queria agradecer a participação do José Alberto Paiva, presidente do Sincopetro, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado de São Paulo. Nós vamos continuar nesse assunto, o assunto dessa mega operação hoje que acontece no combate ao crime organizado que está infiltrado no setor de combustíveis como um todo. Não, como disse bem o presidente, não só no setor de postos de gasolina, mas distribuidoras, até usinas de álcool e açúcar e até fintechs e fundos de investimento para financiar isso. Muito obrigado, viu? Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado a vocês. Muito obrigado.